Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula de circuitos elétricos e na aula de hoje a gente vai apresentar para vocês aí o multímetro. Eu trouxe aqui o multímetro que foi um dos meus primeiros multímetros, tá? Ele tá aqui na minha bancada até hoje. É o ET1002 da Minipa, tá? Eu recomendo que vocês utilizem essas marcas mais conhecidas do mercado, como Minipa, Hikari, né? Elas são mais conhecidas, não são tão caras assim e eu recomendo que vocês utilizem mais as delas, pois são mais confiáveis, tá? Então, gente, aqui nesse nosso multímetro, a gente tem algumas regiões. A gente tem a região de medição de tensão contínua, a gente tem a região de medição de tensão alternada, a gente tem a região de medição de corrente contínua, a gente tem a região de medição de resistência, a gente tem a região de medição de continuidade e diodo, e a gente tem a medição de transistores, tá? Sobre a medição de transistores eu não vou estar falando e nem sobre a medição de diodo, pois isso é assunto de eletrônica. A gente vai falar sobre as demais, que é a medição de continuidade, resistência, corrente e tensão. Então, gente, aqui nesse nosso multímetro, a gente tem basicamente aqui, ó, essa conexão bem aqui, que é para se eu quiser medir tensão, corrente na nível de miliampere e resistência. Aqui é o meu comum, tá? É o conector comum, é o conectorzinho preto, ele vai bem aqui. E aqui, ó, eu só vou conectar alguma coisa quando eu tiver que fazer medições aí a nível de ampere, tá? Nível grande, aí 800 miliamperes, 3 amperes, 5 amperes, aí a gente vai utilizar essa escala bem aí, tá bom? Percebam que esse meu multímetro aqui, ó, ele não tem fusível aqui, ele é infused, né? Não tem fusível nesse cara aqui. Então, se você botar uma corrente aí de 300 amperes, isso daí vai espocar na sua mão, tá? Então, tomem cuidado com isso. Outra coisa também, aqui a gente já tem um fusível, geralmente é um fusívelzinho de 200 miliamperes ou 250 miliamperes até 400 miliamperes. Então a gente tem um fusível para estar protegendo a gente e o nosso circuito. Vamos lá, gente, se eu quiser medir tensão, a medição de tensão, ela é feita através do voltímetro, né? Então se a gente quiser medir tensão, a gente tem de colocar o nosso voltímetro em paralelo com a resistência que eu quero medir. Então na prática, se eu for utilizar o meu multímetro, a gente vai colocar ele aqui, ó, nessa escala aqui, e a gente vai ligar aqui, ó, o preto aqui e o vermelho a gente vai ligar aqui, ó. Assim eu consigo medir a tensão que tem sobre esse meu resistor. Essa chavezinha seletora aqui a gente vai mover ela para algumas dessas opções aqui que nós temos. E aí, qual opção a gente vai escolher, gente? É simples, ó. Se eu tiver com o meu circuitinho aqui trabalhando com os 10 volts, né? Eu sei que aqui nessa minha resistência, aqui no meu circuito não tem nada que amplie essa tensão, né? Então aqui nessa resistência eu sei que não vai ter nada maior do que 10 volts, tá? Aqui, o que aparece no nosso multímetro é o que a gente chama de fundo de escala. É basicamente até onde ele consegue medir naquela posição. Então nessa primeira posição aqui ele mede até 600, 220, 2000 miliamperes e 200 miliamperes. Então, uma vez que a gente sabe que a nossa fonte aqui é de 10 volts e a gente vai medir alguma coisa aqui que deve estar, não sei, com uns 2, 1 volt, né? Então, a gente vai escolher aqui, ó, a escalazinha de 20 volts, tá? E aí, uma vez que eu posicione aqui as minhas ponteiras, né? Aí a gente vai estar obtendo aqui a medição da nossa tensão em volts, tá? Gente, se o meu multímetro for posicionado em alguma região onde a gente tem aqui, por exemplo, mili escrito, então, quando eu fizer a minha medição, por exemplo, e ele vai estar mostrando aqui, não sei, 425. O resultado aqui, ó, vai ser dado em mili, tá bom? Então, se a gente está numa escala que tem escrito mili, o resultado vai ser dado em mili. Se a gente está numa escala que está escrito K, ó, por aqui, por exemplo, de resistência, tem K aqui, ó, o resultado aqui vai ser exibido em quilo. A gente também tem para a escala de corrente o micro aqui também, né? Então, se a gente estiver utilizando uma dessas escalas de corrente,
o resultado exibido aqui, 235, por exemplo, vai ser dado em microamperes, tá? Entendida aí a medição de tensão, né? Na prática, se eu não sei quanto tem de tensão, a coisa mais importante é ter alguma certeza de que essa tensão está abaixo de 600 volts. Lembrando, 600 volts já é perigoso pra gente, né? Então, se a gente vai medir isso daí, a gente não sabe qual tensão que a gente tem, mas a gente sabe que ela é abaixo de um determinado nível. Então, por exemplo, a gente bota aqui na escala de 600 e aí viu que é um valor de 5, né? 10. E aí você pode ir baixando para 200 até chegar numa escala adequada para sua medição, né? Se a gente pôs na de 600 e apareceu aqui 20, né? Então quer dizer que tem uns 20 volts. Então a escala mais adequada para a gente medir é na de 200 ou talvez na de 20, se o valor for um pouco menor que 20, né? Pode ser que seja 19 ou 18, e aí a gente pode utilizar a escala de 20, tá bom? Então, basicamente, o que tem escrito aqui, ó, é o fundo de escala, é até onde ele mede, tá? Vale lembrar, gente, também que, presta só atenção, imagina que eu quero medir 1 volt, aí você pensar, ora, se aqui até onde mede, eu vou medir logo tudo com 600 volts aqui, né, de fundo de escala, de valor máximo, e aí com certeza a gente mede 1 volt. Só que o problema é que se você utilizar a escalinha de 600 volts aqui para medir 1 volt, aqui pode aparecer 00, ou pode aparecer talvez 01, ou talvez 02, estando na escala de 600. Então você tem uma precisão péssima aí, né? Por isso que o ideal é você utilizar o fundo de escala mais próximo. Se você medir esse 1 volt na escala de 2000 mili aqui, ó, vamos supor que lá não tinha 1 volt, tinha 1,045. Então aqui no seu multímetro vai aparecer 1046, 1044, alguma coisa assim, tá? Aí vai ser mili, porque você tá numa escalinha que tem um Mzinho aqui, milivolts, tá? Então você vê aí que tem 1,044 volts aí, tá? Algo bem mais próximo do que o seu resultado real. Então, vamos atentar para isso, para sempre procurar utilizar a escala adequada de medição e não simplesmente usar uma escala gigantesca que mede qualquer coisa, tá? Porque aí a gente vai perder precisão. Para medição de corrente, aí o circuitinho, aí a nossa conexão já tem que ser diferente. Se a gente quer medir corrente, a gente precisa colocar o amperímetro aqui, ó, no meio do caminho do nosso resistor, porque a corrente precisa passar por dentro do nosso amperímetro. Então, basicamente, para isso a gente vai ter que cortar aqui, ó, corta aqui, ó, o nosso circuito, cortou. A gente vai conectar aqui, ó, vamos supor que a medição é de corrente baixa, então miliampere. Vamos conectar aqui, aqui e aqui o outro lado, ó. Pronto. Percebam que agora a corrente para passar por aqui, ó, ela tem que passar aqui, ó. Quando ela passa por aqui, por dentro do meu multímetro, é que ele faz a medição de corrente, tá? Então é importante a gente averiguar isso aí, que essa corrente tem que estar passando por dentro do meu multímetro. Se ela não passar por dentro do meu multímetro não vai estar conseguindo medir. Portanto, a gente tem de abrir aí o circuito para forçar com que a corrente passe por dentro do nosso multímetro. E aí, aqui a gente tem as mesmas opções, né? A gente tem até 200 miliamperes aqui para medir. A gente tem até 20 miliamperes aqui, 2000 microamperes e aqui 200 microamperes. Então, se por aqui tivesse passando uma corrente de 354 microamperes, qual escala eu escolheria? Olha só, 354 microamperes é menor do que 200 mil, né? Muito menor. É menor do que 20. É menor do que 2000 micro, com certeza. É menor do que 200? Não. Então, nessa escala aqui, ó, eu não posso utilizar, porque ela não vai conseguir medir, né? Passa do valor máximo dela. Nessa aqui e nessa eu vou ter perda de precisão. Então, a escala mais adequada para eu medir aqui esse valor de corrente com o meu multímetro é essa aqui de 2000 microamperes, tá bom? E aí aqui vai mostrar o valor mais aproximado da corrente real que a gente tem ali no nosso circuito, tá? E aí basta, para a gente obter essa medição, basta a gente conectar aqui, ó, lembrando de interromper o nosso circuito aqui, cortar o fio mesmo, desconectar, fazer alguma coisa para
interromper para forçar com que a corrente passe por dentro do nosso multímetro. E aí, gente, como vocês podem ver, se a gente tem aqui, ó, um amperímetro, né, que é o nosso multímetro, o nosso dispositivo de medição de corrente, se ele vai medir a corrente que passa por essa resistência, que passa por esse circuito, e a corrente está passando por dentro dele, a gente sabe, né, que queda de tensão no resistor é resistência vezes corrente, tá? Por ele está passando uma corrente, então ele não pode apresentar nenhuma queda de tensão, porque senão ele vai afetar aqui na medição, né? Se por aí está passando uma corrente de, sei lá, 5, 10 amperes, 3 amperes, então o que tem que acontecer? A resistência dele tem que ser muito baixa. Então, quando a gente constrói um amperímetro, a resistência desse amperímetro ela é muito baixa, tá bom? O nosso amperímetro ele tem uma resistência bem baixa mesmo. Já o nosso voltímetro, a gente conecta ele aqui, ó, em paralelo. Então, imagina só. Se esse meu voltímetro está conectado em paralelo, então se for alguma corrente para ele, a corrente vai preferir rodar por ele ao invés de rodar pelo meu resistor que eu estou medindo, né? Então pensa só, você tem um resistor que você quer medir, a corrente lá quando o multímetro não está conectado, está passando pelo resistor. Quando você vai e conecta o seu multímetro, você oferece um caminho de resistência mais baixa. Logicamente, a corrente vai preferir passar por esse caminho de resistência mais baixa, que é o seu multímetro, né? Então, quando a gente constrói um multímetro, a gente tem de fazer com que ele tenha uma alta resistência, tá? Então, quando você está operando aqui para medir tensão, você coloca ele em paralelo e o seu multímetro possui uma altíssima resistência aqui da ordem de centena ou dezena de mega ohms, tá? 90, 100 mega ohms aí, uma resistência bem alta. Agora, gente, essas duas medições, tanto de tensão contínua quanto de corrente contínua, a gente faz com o nosso circuito ligado, tá? O circuito tá lá funcionando, aí você vai medir tensão e corrente. Afinal, se o circuito não tá ligado, né? Se não tem a fonte de tensão ali, não tem tensão em lugar nenhum, não tem corrente em lugar nenhum, né? Essas duas medições são feitas com o circuito ligado. A nossa tensão aqui, a nossa medição de tensão alternada também, a gente utiliza da mesma forma do que a tensão contínua, né? A gente vai pegar ela aqui, vai conectar na nossa carga, só que daí a nossa fonte de tensão teria de ser alternada. E aí você já viu aqui que a gente tem um valor de 200 e 600. É porque geralmente o multímetro já é feito para medir os 220 volts da nossa tomada ou 110, né? Ou os 380 ou 440, como a gente tem em algumas indústrias. Por isso que ele tem essas escalas aí, geralmente para verificar se as tomadas estão funcionando e coisas do tipo. A nossa escala de resistência já funciona diferente, tá? Para a gente medir resistência, a gente tem de operar sem a nossa fonte. Então, vamos imaginar que a gente veio aqui, ó, cortou a nossa fonte, tá bom? Ela está desconectada aí do meu circuito agora, não tem mais caminho fechado por ela. Então, o que a gente tem que fazer? Agora a gente vai medir resistência, tá? E aí, gente, olha só, ele mede resistência tal como a gente faz os cálculos, né? Por exemplo, se a gente conectar daqui para cá, medindo a resistência, é como se eu dissesse, olha, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B. Qual que é a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B? Ora, se vocês se lembram lá das aulas, essa resistência equivalente vai ser o paralelo dessas duas, vai estar em série com essa aqui, então vai ficar uma só aqui, né? E aí essa resistência que ficou aqui, ó, vai estar em paralelo com essa, e daí termina que eu não estou medindo resistência nenhuma, né? Eu estou medindo a resistência equivalente do ponto A para o ponto B. Se eu quiser medir uma resistência de fato, eu preciso retirar ela do circuito, e aí sim, com ela retirada do meu circuito, eu posso estar realizando a medição aí da minha resistência, tá? E aí, da mesma forma como vocês viram, né? Se o valor da resistência é, por exemplo, 3.504, se é 3.504, 2 milhões, na verdade, né? Mede, 200 mil mede, 20 mil mede, 2 mil não mede, 200 também não mede. Então, a escala mais próxima é a logo acima do valor que você tem. Então aí a gente vai utilizar a escala de 20 mil ohms, tá? Lembrando que como é 20 mil, né? Então é 20K, então o valor aqui vai aparecer como 3, né? 5
0, tá? É o valor que vai aparecer aí no nosso multímetro. E aí, gente, a última coisa que a gente tem é a continuidade, né? Se a gente colocar aqui, ó, nessa escala aqui, né? Botar a nossa pontinha para cá. Se a gente fizer isso, a gente vai estar medindo continuidade. Então, continuidade é basicamente para eu testar fio, testar resistores de baixa resistência, tá? Na prática, basicamente, se uma coisa tem uma resistência abaixo de 50 ohms, ele considera como sendo algo contínuo, e daí vai apitar um buzzerzinho que tem dentro do nosso multímetro, tá? E vai fazer um barulhinho tipo pi. Então, a gente vai pegar aqui, ó, a gente tem lá um fio, e aí eu vou pegar aqui, vou conectar de um lado do fio, esse aqui vou conectar do outro lado do fio, e aí a gente vai ouvir o nosso, se o fio não for longo demais, né? A gente vai ouvir o buzzerzinho aí mostrando que esse nosso condutor apresenta continuidade, que ele tá bom, tá? Se o nosso condutor tiver rompido em algum lugar, aí a gente não vai ouvir esse buzzer e a gente vai ter que fazer alguma coisa aí para consertar esse nosso condutor, tá, gente? A gente também tem, pessoal, o alicate amperímetro, onde ele tem aqui a medição de corrente alternada, tá? E aí basta a gente pegar um fio, né? Pode ser o fio de fase, o fio de neutro, ou o fio do seu circuito aí que você está montando, né? Pode ser de algum equipamento diferente. Você passa esse fio por aqui por dentro, ó, e aí ele vai fazer a medição aí da corrente que está passando por esse fio, tá? Geralmente ele mede aí correntes razoavelmente elevadas, pois ele é feito para medição das correntes na instalação elétrica. Então é algo em torno de acima de 1 ampere, já é uma corrente adequada aí para ele estar medindo, tá, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido aí como utilizar esse nosso dispositivo, que é muito importante. Todo técnico das áreas de elétrica tem que ter conhecimento sobre como utilizar. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho sobre a utilização dele. Por hoje é só, e até a nossa próxima aula.